Feche seus olhos comigo aí, irmão, onde você está. Amém? Não quero que você se distraia essa noite. Senhor, nós clamamos para que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Colocamos a palavra diante de Ti, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Seu Espírito de revelação venha sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, Pai. O Senhor possa falar com clareza nessa noite, Pai. Revelar com clareza a Tua vontade para cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai. Nos ajuda, Deus, porque não somos capazes, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí então, irmão. Glória a Deus. Amém? Hoje é dia dos pais, né? Que alegria, coisa boa. Achei que a Clarinha ia se apresentar aqui, mas a Clarinha agora está na tia do... Agora é tia, irmãos. Agora, aqui eu achei que era pequenininha, agora é tia do Kids. O tempo passa, né, irmãos? Mas essa noite eu queria falar um pouquinho com você sobre paternidade. Nada melhor do que compartilhar um pouquinho sobre a paternidade de Deus, sobre uma paternidade que restaura a vida dos filhos, que devolve a nossa identidade, que acerta o nosso caminho, que nos coloca no prumo, no rumo correto, conforme o desejo do coração de Deus. Por isso, nada melhor do que compartilhar uma palavra que revela a paternidade de Deus. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar de uma expressão de paternidade que dá acesso à mesa de Deus, que restaura a nossa identidade. Uma expressão de paternidade que reposiciona os filhos na mesa do Pai, irmãos, no lugar onde o Pai deseja que nós estejamos nesses dias. Mas para que a gente entenda isso, antes disso, nós vamos ver um exemplo de como que uma mentalidade religiosa, de forma até verdadeira, de forma sincera, muitas vezes tentando proteger os homens, acaba paralisando os filhos de Deus nos propósitos que eles têm. Essa noite eu quero despertar você, em mim, em você, uma consciência, irmãos, de pertencimento. Se a gente não compreender a paternidade de Deus, a gente vai continuar frequentando uma instituição religiosa. Quantos anos eu frequentei uma instituição religiosa porque eu não conhecia a paternidade de Deus? Existe uma grande diferença, irmãos, entre você frequentar uma instituição e você pertencer a uma família totalmente diferente. São coisas diferentes. Mas para que a gente possa pertencer a uma família, a gente tem que conhecer a paternidade de Deus. Senão a gente vai continuar frequentando um lugar, frequentando uma instituição, e não vamos conseguir ter uma revelação da nossa própria identidade, se nós não conhecermos a paternidade de Deus. Por isso eu creio fielmente que Deus nos trouxe aqui essa noite, irmãos, para reestabelecer relacionamentos, e não para cumprir mais um rito de domingo, bater um cartão numa igreja. Eu não creio que você veio aqui para participar de mais um culto simplesmente. Eu não creio que você está aqui essa noite, sentado aqui, porque você veio cumprir o seu rito semanal religioso, irmãos. Quantas pessoas têm cumprido um rito, irmãos? Vai no culto domingo, dizima, oferta, ceia, já se batizou, cumpre todos os ritos. Deus não quer que você cumpra rito, irmãos. Deus quer que você se entregue para Ele de forma verdadeira, que você viva o Evangelho de forma verdadeira. Muitas pessoas caminharam até aqui com a força do próprio braço, mas hoje nós vamos aprender que a nossa força não só não pode fazer nada por nós, como pode agir de forma sinceramente contrária à vontade de Deus. O grande problema é que muitas vezes a nossa força, ou uma mente religiosa, ou tomado por sentimentos como soberba, a gente caminha de forma sincera, totalmente contrária à vontade de Deus. Muitas pessoas foram carregadas de forma sincera pela religião, com a desculpa de proteção. Mas a verdade é que Deus não criou uma religião para te proteger, irmãos. Muitas vezes a gente ouve coisas que, em vez de dar uma explicação plausível, quando você pergunta para alguém, a pessoa fala, não, é para te proteger. Deus não... Irmãos, a religião não está aqui para te proteger, a religião está aqui para te desenvolver como pessoa.
Deus não criou a igreja para ser uma instituição que te protege. Deus nos deu a igreja, ou nos deu para a igreja, para que a gente seja uma grande família que pertence a um lugar que Deus nos colocou, irmãos. Efésios 2,19 diz: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse versículo tem permeado muito o meu coração e a minha mente, irmãos, porque em todo o tempo, se formos deixados levar pelos nossos sentimentos, ou pela moda, ou pela cultura, a gente tem tendência de criar uma bela instituição, quando Deus na verdade quer uma família de verdade. Por isso eu quero falar de dois personagens, irmãos, muito conhecidos da Bíblia. E aí eu preciso fazer uma introdução com o primeiro personagem, para que a gente chegue no segundo personagem e a gente compreenda de verdade o que é a paternidade de Deus, o que representa a paternidade de Deus. Quero falar um pouquinho de Mefibosete e de Davi. 2 Samuel capítulo 4, abre sua Bíblia comigo aí. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Está escrito assim lá: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Presta atenção nisso, irmãos. Tinha um filho chamado Mefibosete que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jereel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ou seja, Mefibosete estava recebendo a notícia que ele tinha ficado órfão, irmãos. O pai e o avô haviam morrido. Ao ouvir isso, a ama do menino, ou a serva, ou a escrava, dependendo da tradução, o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Presta atenção nisso, irmãos. Preciso que a sua mente esteja conectada assim com o céu, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer nos transmitir essa noite. A serva de Jonatas, ou a escrava, de forma muito sincera, na tentativa de proteger o menino com as suas mãos, acabou deixando o menino cair. Você acha que ela tinha má intenção em querer deixar esse menino cair? Você acha que a intenção dela era que o menino fosse aleijado? Você acha que a intenção dela era fazer mal a esse menino, irmãos? Não era isso. A intenção da serva era proteger o menino. Ela teve pressa para fugir com aquele menino, porque ela sabia que com a morte do pai e do avô, forças inimigas iriam chegar até ali. Então ela pega esse menino nos seus braços, na força do seu braço, e ela acha que a força do seu braço vai proteger esse menino. O que acontece? O menino cai e fica aleijado dos 2 pés. Perceba que ela tinha boa intenção, sim ou não? Ela tinha boa intenção, tinha um pensamento sincero de proteção com aquele menino. Mas Deus não honra boa intenção, Deus honra princípios. Ainda que com boa intenção de guardar, ela acabou aleijando aquela criança. O que eu quero que você entenda essa noite, irmãos? Que muitas vezes uma mente carregada pela religiosidade, com a desculpa de proteger uma geração, acaba paralisando e aleijando toda uma geração, com a desculpa sincera que está protegendo, que está guardando, que está carregando nos seus braços, que está cuidando, com ótima intenção faz isso, mas na verdade, em vez de desenvolver, acaba aleijando toda uma geração. E essa não é a vontade de Deus. Por isso, nesses dias não basta ser bem intencionado, tem que ser obediente. Não basta ser bem intencionado, tem que ser obediente. Os nossos sentimentos são enganosos, o coração do homem é enganoso o tempo todo. Irmãos, por favor, o nosso coração é extremamente enganoso, ele vive pregando peças na gente. O nosso coração vive impulsionando a gente para coisas que Deus não tem para a gente. O nosso coração vive impulsionando a gente a fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. E às vezes as coisas não são ruins, às vezes a gente tem boa intenção, às vezes a gente está sendo sincero de coração. E aí que está o problema, a sinceridade do nosso coração vai nos enganar. A forma que Deus quer nos alcançar, irmãos, não é na força do nosso braço, nem na nossa boa intenção.
A forma que Deus quer nos alcançar nesses dias é com expressão de paternidade, de amor, de graça, de justiça, compreendendo de verdade quem Deus é e qual a vontade de Deus para cada um de nós. Romanos capítulo 8. Abre lá Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito lá. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E aí às vezes uma mente muito cauterizada acha errado até você chamar Deus de pai, atrapalhando, irmãos, a verdadeira revelação de Deus sobre mim e sobre você. Não, você não pode tratar Deus assim. Ô irmãos, como é que você chama o seu pai? Claro que com respeito, com carinho, mas também com muito amor. Chama de pai, de papai. Paulo não está aqui falando para ímpio, irmãos. Quando Paulo fala isso, que Deus nos adotou como seus próprios filhos, para agora nós os chamarmos de pai. Quem já ouviu alguém falar que você não pode falar com Deus assim? Quando falar de novo, manda ler a Bíblia, irmãos, porque está escrito lá que Deus nos adotou para que a gente chame Ele de pai, para que clamemos Abba, pai. E Paulo não está falando aqui para ímpio, irmãos. Paulo está falando com crente. Por que é importante isso? Porque ele está falando com pessoas que estavam na igreja, mas não estavam libertas da religião, da religiosidade. Ele está falando com pessoas que estavam sinceramente buscando a Deus, mas não tinham um relacionamento com Deus, cumpriam apenas um rito religioso. E Paulo está falando: não, meu irmão, presta atenção. Cristo morreu e ressuscitou para que você seja liberto da escravidão, e você tome posse de um lugar. Que lugar? É um lugar à mesa do seu Pai. Você foi chamado para andar com Deus, para ter a sua identidade de filho revelada por Ele, para que você possa olhar para Deus como Pai. Pega no seu espírito aí, irmãos, a religião, a religiosidade. A religião não, a religiosidade que tentou padronizar os membros, distanciou os filhos do Pai. Uma mente religiosa, com a sincera desculpa de proteger a gente, acabou nos afastando do Pai, nos aproximou de ritos, de doutrinas, de tradições, e nos afastou de Deus como Pai. Por quê? Porque eu preciso te proteger. Você não precisa da proteção da religiosidade, você precisa de um relacionamento com o seu Pai, porque é só através de um relacionamento com Deus que você vai recuperar aquilo que se perdeu. O quê? Imagem e semelhança de Deus, Pai. Aquela serva, com muita sinceridade, tentou salvar com a força do seu próprio braço, irmãos. Aquela serva, com uma mente extremamente limitada dentro da realidade que ela tinha, ela era uma escrava. Irmãos, escravo nunca vai libertar ninguém. Ela não estava mal intencionada, ela só queria proteger o menino, mas ela acabou paralisando aquele menino. Existe no nosso meio hoje um pensamento sincero, mas escravo. Escravo do poder da força, escravo do rito, engessado pelo pensamento religioso, um pensamento, uma cultura como a da serva, como a da escrava, que na sinceridade de proteger, acaba gerando uma geração deficiente na sua movimentação, que não consegue se movimentar com os próprios pés. Por quê? Porque ficou dependente. Aquele excesso de proteção, aquele excesso de cuidado que ela sinceramente teve, verdadeiramente teve, fez com que aquela criança tivesse uma limitação no seu caminhar. Você está entendendo, irmãos? De forma verdadeira e sincera, tentando ajudar, acabou limitando. Tentando salvar, tentando proteger, acabou aleijando, deixando aquela criança deficiente. Irmãos, eu quero declarar que a nossa geração não vai ser deficiente na sua movimentação com Deus. A nossa geração não vai ser paralisada porque nós estamos tentando proteger os filhos. Não, a nossa geração vai ser impulsionada a viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós como filhos de Deus. A consequência do que ela fez foi terrível, porque em vez do menino ser desenvolvido, ele ficou limitado. Uma consciência escrava não desenvolve, ela infantiliza.
E nós não estamos aqui para ser infantilizados. Amém? Tem toda uma geração sendo aleijada por uma sinceridade escrava que tentou carregar com as mãos, irmãos. De forma sincera. Não foi por mal, irmãos. Era a revelação que eles tinham. Muitas pessoas tinham uma revelação limitada. E está tudo bem, irmãos. Tentaram fazer o seu melhor, mas Deus tem nos revelado coisas extraordinárias através da sua palavra. Eu quero que você entenda essa palavra, irmãos. Nós não estamos falando de uma serva e de um filho de um rei. Nós estamos falando de uma movimentação e de uma geração. É isso que representa essa palavra. De um cuidado que temos que ter para não aleijarmos a próxima geração. De um cuidado que temos que ter para não paralisarmos a próxima geração. Precisamos ter equilíbrio. Com a desculpa de proteger, acabou deixando aquele menino dependente, quando deveria desenvolver para emancipar, irmãos. Irmãos, essa casa aqui é uma casa de paternidade, não de paternalismo. Existe uma grande diferença. Porque casa de paternidade, a paternidade de Deus, irmãos, ela não quer mimar você para você ser um eterno filho. Ela quer desenvolver os próximos pais, das próximas gerações, pessoas responsáveis, que assumam um posicionamento em Deus. Amém? Você não vai ficar paralisado no seu propósito, irmãos. Você não vai ser aleijado do seu chamado por um pensamento que mais escraviza do que liberta. E vou repetir, muitas vezes isso é sincero, é verdadeiro, é um cuidado. Está achando que está cuidando como aquela mulher estava fazendo. Mas Deus não quer ver você dependente, irmãos. Pega isso no seu espírito aí. Não ser dependente não quer dizer que nós não temos aliança. Presta atenção. Não ser dependente não quer dizer que falta aliança. Quer ver uma coisa? Uma filha, se ela for menor de idade e ela quiser casar, ela tem que ser emancipada pelos pais, não é assim? Se a filha é menor de idade e ela quiser casar, ela tem que ser emancipada pelos pais. O fato dela ser emancipada pelo seu pai quebra a aliança que ela tem com o pai dela? Não, não quebra. Porque a aliança não é quebrada com emancipação. Emancipação é um lugar de maturidade, de posicionamento, de assumir responsabilidade. Então nós vamos sim emancipar toda uma geração, mas nós não estaremos ferindo a nossa aliança. Amém? Deus quer ver você de pé, irmãos. Deus não quer ver você paralisado. Deus quer ver você de pé. Deus não quer ver você prostrado, desanimado, parado, limitado na sua movimentação. Não, Deus quer levantar você e colocar você de pé. Eu tenho convicção que Deus trouxe você aqui essa noite para falar: ei, fica de pé. Ajeita os seus pés, levanta e anda. Assim como essa mulher carregou o menino no colo com boa intenção. Lembra de Atos 3? Já preguei sobre isso aqui. Já falei sobre isso aqui, parece duro, mas é verdade. Atos 3, tinha um homem coxo da porta do templo. A palavra diz que Pedro e João, caminhando, indo em direção ao templo, se deparam com esse homem. Esse homem vai e pede uma esmola para Pedro e para João. Só que há muito tempo os seus amigos carregavam no colo e botavam na porta do templo. Nem sempre quem te carrega no colo é seu amigo. Tem gente que tem prazer em ver você prostrado, se padece da sua dor, só para te carregar prostrado, mas não quer te ver andar. Quem que é meu amigo, pastor? Quem é seu amigo? É quem olha para você e fala: ei, meu filho, levanta e anda. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta e anda. Seja emancipado, caminhe com seus próprios pés. Ei, existe um templo ali, nós estamos para lá adorar. Vem com a gente, levanta, anda, canta, pula, adora. Uma geração emancipada, responsável, entendendo que é filha de Deus, que é amada por Deus. Deus quer nos ver de pé, irmãos, fluindo no seu propósito, cumprindo a sua missão, com sua identidade de filho estabelecida. Ah, meu Deus! Deus não quer ver você limitado das suas movimentações. Deus não quer ver você parado. E só um Deus que se revela como Pai pode restabelecer a nossa identidade perdida. Só um Deus, Pai, pode nos tirar de um lugar de vergonha e nos posicionar na mesa da realeza de novo.
Só um Deus que é Pai pode fazer isso, irmãos. A paternidade de Deus não quer nos escravizar. A paternidade de Deus quer nos libertar, mas a liberdade não é um lugar para se quebrar aliança, para se distanciar. Não, não é isso, irmãos. É só para você ser emancipado e não ser limitado na sua movimentação. É isso que Deus quer fazer com essa geração. Irmãos, não podemos infantilizar a próxima geração. Não adianta carregar no colo, irmãos. Pode até carregar no colo em tempos específicos de cuidado. Não estou falando para ter falta de cuidado, não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos crescer e ficar todos de pé, caminhando na mesma direção, cumprindo o propósito de Deus. A paternidade de Deus não carrega com as mãos. Pega no seu espírito aí. A paternidade de Deus não carrega com as mãos. A paternidade de Deus nos desenvolve, nos habilita para que nós tomemos posse com os nossos pés. Deus quer uma geração que coloca o pé e toma posse e fala: isso aqui é meu, Deus me colocou aqui. Deus quer uma geração que coloca o pé nesse bairro e fala: ei, Olaria, Deus nos entregou. Olaria não vai ficar na mão de Satanás, Olaria não vai ficar na mão do diabo, porque Deus nos colocou aqui. E nós, como filhos maduros, entendendo a nossa movimentação no reino de Deus, em aliança, caminhando juntos, vamos cada um dentro da nossa função, dentro daquilo que Deus nos entregou, colocar os nossos pés aqui, tomar posse da promessa que Deus nos deu. Não vamos abrir mão da promessa, não vamos abrir mão de cumprir o nosso chamado, não vamos abrir mão de cumprir a nossa missão como os filhos de Deus. A nossa movimentação não vai ser limitada. Por isso, irmãos, o que te liberta não é ser carregado com as mãos. O que te liberta é um convite para sentar na mesa. É isso que te liberta. O que liberta a nossa mente, muitas vezes escrava, não é as mãos que nos carregam, é um acesso à mesa que Deus nos dá, abre para que nós sentemos nela e podemos ter comunhão com Ele. Nesse lugar que nós somos libertos. Por quê? Porque é na mesa da comunhão que o Pai é revelado, irmãos. É na mesa que o Filho é regenerado. É na mesa que a rota é corrigida. É na mesa que todas as coisas são restauradas. Sabe onde é que Deus vai restaurar suas promessas? Quando você sentar na mesa com Ele. Sabe quando é que Deus vai te devolver tudo aquilo que foi perdido pelo caminho? Quando você sentar na mesa com Ele. Sabe quando é que Deus vai olhar para você e falar: ei, você não é servo, você não é escravo, você é filho do rei. Quando você sentar na mesa com Ele. É nesse lugar que Deus nos regenera. É nesse lugar que Deus nos capacita. É nesse lugar que Deus revela a nossa verdadeira identidade, na mesa do Pai. Não adianta cumprir ritos religiosos. Não adianta, tem que sentar na mesa do Pai. Por quê? Porque é na mesa do Rei que o nosso destino é redefinido. É na mesa do Rei que nós somos reposicionados. É, pastor, claro que é. Quer ver? Continua lá em Samuel. Pula para o capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. Até aqui você teve uma revelação de quem é Mefibosete. Quem era Mefibosete, irmãos? Vou te relembrar para a gente entrar em 2 Samuel, capítulo 9. Mefibosete era o filho de Jonatas, neto de Saul. Ou seja, poderia ser herdeiro do trono. Seria rei se Saul não tivesse desobedecido. Um menino de muitas posses, de uma família real, que ficou escravo porque na sinceridade de proteger a serva derrubou, que foi limitado na sua movimentação porque na sinceridade de guardar a serva derrubou, na pressa de proteger ela deixou cair. Esse era o Mefibosete. E aí aparece o rei Davi. Irmãos, o rei Davi, expressando o Rei Celestial, expressando o Pai Celestial, tem uma atitude nobre, extraordinária. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz assim: certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul? Irmãos, só para te colocar no contexto, Saul era o cara que ficou perseguindo para matar Davi, lembra? Saul queria matar Davi. Saul perseguiu Davi. Davi se escondeu, fugiu, correu. Tudo porque Davi sabia que não podia tocar em Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou, irmãos. Aí esse cara
esse cara assume o reinado e a primeira coisa que ele faz é perguntar: tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Existe alguém da casa de Saul em que eu possa mostrar bondade? E havia uma serva, e havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, versículo 2. E o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Ah, irmãos, um dos filhos de Jonatas está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Presta atenção, irmãos. Isso poderia ser até uma ameaça para o rei, poderia criar uma revolta. Afinal de contas, era o filho da linhagem real, era o neto do rei. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, aquele menino que foi carregado, que caiu do colo da escrava e que ficou aleijado e ficou limitado na sua movimentação. Agora o rei manda chamar aquele menino. Ele fala, o rei manda buscar aquele menino, filho de Jonatas, filho de Saul. A palavra diz assim: seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto do chão. Disse Davi: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo. Quantas vezes você se colocou diante de Deus e se apresentou como servo? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você esteve diante de Deus e se colocou diante de Deus como servo, falando: eu estou aqui, meu Senhor, eu sou seu servo. Mefibosete fez isso. E Davi falou: não tenha medo, quero mostrar bondade a você. Por causa de Jonatas, seu pai, vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Enquanto você se apresenta como servo, Deus convida você para ser filho e sentar na mesa do rei. Enquanto muitas vezes a gente se apresenta como servo, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, e não tem nada errado nisso, irmãos. Isso deve ser um extrato do seu relacionamento. O problema de trabalhar e servir é que, se não for um extrato do seu relacionamento, sai fora disso, irmãos. Porque Deus não procura servos, Deus procura seus amigos, seus filhos. E Ele fala: ei, está aqui o seu servo. Ele fala: fique em paz, eu só quero mostrar bondade contigo. A única coisa que eu quero é que você coma na minha mesa. E tem mais, vou te devolver tudo que você perdeu. Meu Deus. Diante do rei, irmãos, diante de um pai, você pode até querer ser servo, mas ele sempre vai te receber como filho. Diante do rei, diante de um pai, diante de Deus, diante do Senhor, seja como você trata ele. Você pode até se apresentar como servo, mas Ele sempre vai te receber como filho. Sabe por quê? Porque Deus não permite que você compre amor pelo serviço. Ele não permite, porque Ele não tem amor para te vender. Deus não tem amor para te vender, nem para te dar. Ele tem amor, porque Ele é o próprio amor. É da essência dEle, é da natureza dEle. Deus está convocando a gente para sentar na mesa dEle, falando: ei filho, tem um banquete para você. Para de mendigar, para de correr atrás de migalha. Existe algo extraordinário que eu tenho diante de você. No versículo 8 diz assim: Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade? Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Fala tudo, irmãos. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém, irmãos.
O Pai Celestial não deve nada para ninguém. Quando você senta na mesa com Ele, tudo que você tinha ficado para trás, tudo que possa ter se perdido pelo caminho, Ele restitui para você na mesa dele. Por isso que é na mesa de Deus que Deus restitui o nosso destino. Deus nos impulsiona a viver as nossas promessas e Ele devolve tudo aquilo que se perdeu. E essa não é uma palavra motivacional, não. Essa é uma realidade de Deus que está sendo expressa na sua palavra. Versículo 10: você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimentos para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre. Fala sempre, irmãos. Deus não quer você de vez em quando na mesa dele. Ele quer sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Passou a comer na mesa do rei Davi, como se fosse um de seus filhos. O que acontece aqui é incrível, irmãos. Davi se coloca no lugar de referência, uma referência que Mefibosete nunca teve. Davi se apresenta diante de Mefibosete, e eu tenho certeza que dentro daquele tempo Mefibosete vai lá com medo de morrer, porque Mefibosete, com certeza, no seu coração, ele fala: pô, esse cara vai arrancar minha cabeça, irmãos, porque ele pode estar se sentindo ameaçado por mim. O pai não se sente ameaçado por você, irmãos. E quando ele chega lá, o que acontece? Davi expressa toda a paternidade que Deus quer expressar para você hoje. Ele fala: ei, senta na minha mesa, come comigo, eu sou seu servo. Ele fala: não, você não é meu servo, você vai comer como filho, porque na minha mesa ninguém come como servo, na minha mesa todos comem como filho. Irmãos, na mesa do rei ninguém fica pedindo migalhas como servo, ninguém espera a sobra, ninguém fica debaixo da mesa. Na mesa do rei todo mundo senta nela e come como filho. Deus está nos chamando essa noite, nos despertando e falando: ei, para de correr atrás de migalha. Você é filho de Deus e existe um lugar na mesa para você sentar. E ainda que as mentes religiosas tenham tentado aleijar você de alguma forma, ainda que uma mente religiosa, sinceramente, verdadeiramente, com boa intenção, tenha tolhido você na sua movimentação, Deus te trouxe aqui essa noite para te libertar e para falar: ei, vai andar de novo, vai se movimentar de novo, não vai ficar parado no seu chamado. O seu destino está sendo liberado essa noite, porque essa palavra é uma palavra profética que recai sobre você e não vai mais deixar você ser aleijado e paralisado das promessas que Deus tem para você. Você vai andar, você vai correr, você vai sonhar, você vai ter visões. Davi se apresenta como um resgatador, irmãos. Sabe o que Deus está falando para a gente essa noite? Não importa onde você estava, não importa se você caiu, não importa se você machucou os seus pés, ei, não importa se você está aleijado, não importa o caminho por onde você andou, não importa onde você estava. O que importa essa noite é que existe um convite para você, e o convite é claro: ei, existe alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade, existe alguém da casa de Saul a quem eu posso trazer aqui, que possa sentar na minha mesa e comer comigo. Esse é o recado de Deus para mim e para você essa noite. Não aceite menos que isso. E cuidado, porque muitas vezes o que nos aleja não é religiosidade, é uma mente caída. Uma mente caída que tira você do lugar que Deus colocou, uma mente caída que tira a gente do lugar que nos tira do lugar que Deus nos colocou, uma mente caída que muitas vezes nos leva de volta para o lugar de onde Deus nos tirou. Deus quer que você se movimente, irmãos. Lembra do conforto? O evangelho realmente não é confortável. Confortável é a cadeira da igreja, para você ficar sentadinho e ouvir uma palavra 40 minutos sem se mexer. Tem que ser confortável. A cadeira é confortável porque é para você ficar parado. O evangelho não é para você ficar parado. O evangelho é desconfortável porque ele quer que você se mexa, ele quer que você se mova. O evangelho de Deus é movimento. Então você não pode estar aleijado dos seus pés, você tem que estar sadio, de pé, andando, correndo em direção ao alvo que Cristo apontar para você. Davi representa um resgatador de identidade, irmãos.
É isso que ele fez com Mefibosete. Ele está resgatando a identidade de Mefibosete, que estava lá escondido, aleijado. E ele está falando: ei, senta na mesa do rei, você é filho do rei, senta comigo, come comigo. Davi está aqui reabilitando a natureza de Mefibosete, restituindo as promessas de Mefibosete. Até a herança terrena de Mefibosete ele devolveu. E você acha que ele não pode fazer isso com você? Você acha que ele não pode pegar você pela mão e falar: ei, meu filho, senta aqui comigo, não tem tudo aquilo que você já ouviu, todas as promessas que eu te dei, que não aconteceram ainda, vem cá, senta com o papai aqui, que o papai vai te devolver todas elas. Senta aqui, passa pelos processos comigo, senta na mesa, come comigo, se relaciona comigo, e eu vou apontar de novo o seu destino, eu vou aprumar a sua rota, vou colocar você no caminho correto de novo. Irmão, só a paternidade de Deus pode te dar destino. Homens não vão te dar destino, irmãos, não vão te dar destino. Homens vão te enganar, vão te desiludir, vão empurrar você para lugares que às vezes Deus não tem para você. E muitas vezes isso é feito de forma sincera e verdadeira. Muitas vezes os homens empurram você para um lugar de forma sincera. Aquela mulher só queria proteger. Muitas vezes um amigo nos pega, nos dá uma palavra, nos impulsiona, porque o coração dele está impulsionando ele a fazer aquilo de forma sincera, e acaba nos aleijando no caminho, faz com que a gente caia, se sinta envergonhado pelo caminho. Irmãos, paternidade de Deus não envergonha, paternidade de Deus te levanta. Deus está aqui para nos colocar de pé essa noite, para falar: ei, chega da vergonha. Você não tem que ter vergonha. Você tem que ficar de pé. O que Davi está fazendo com Mefibosete é exatamente o que Deus quer fazer comigo e com você essa noite. Ah, meu irmão, você precisa sair do lugar natural. Se você não sair do lugar natural, sua mente não vai entender o que eu estou falando, irmãos. Eu preciso que você esteja no lugar celestial agora, que você esteja no lugar sobrenatural agora. Meu irmão, se você não estiver entendendo, eu vou pedir até para você fechar os seus olhos, mas o que Deus está falando para você é muito sério. Deus está falando que não quer ver você aleijado, porque você é filho, porque Ele ama, porque Ele te escolheu, Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele escolheu você, Ele conhecia você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Ele sabia tudo aquilo que Ele tinha para você, e porventura em alguma parte da sua jornada, alguém para te proteger te aleijou, e Ele está te trazendo aqui essa noite falando: ei, fica de pé comigo de novo. Deus quer fazer comigo e com você essa noite exatamente o que Davi fez com Mefibosete: nos convidar para sentar na mesa dele. Chega de rito, de religiosidade, senta na mesa de Deus, irmãos. Senta na mesa do Pai, discirna, por favor, a paternidade de Deus, entenda, sabe? Vamos nos mover como família, com aliança verdadeira, irmãos, sem interesses espúrios, sem querer coisas em troca, não, irmãos, em aliança. Durante esse caminho, de vez em quando, de forma sincera, a gente vai se machucar, mas de todo o coração, a intenção sempre foi guardar. Sempre foi guardar. Irmãos, quantas pessoas a gente às vezes fere com a intenção de guardar? Fala a verdade. Isso não é privilégio da religiosidade, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos sair da boa intenção, sair da sinceridade gospel. Nós precisamos entrar no evangelho verdadeiro, onde a paternidade de Deus nos direciona, nos impulsiona, nos levanta, nos dá destino de verdade. De verdade, o destino é a promessa que Deus tem. Deus tem promessa, irmãos. Deus tem herança. Deus tem um destino para mim, para você. Deus tem uma palavra. Deus tem coisas extraordinárias para mim, para você. Deus tem coisas sobrenaturais que você ainda não viveu. E não importa a idade que você tem, porque Abraão foi pai com 100 anos. Não importa, mas eu já passei. Não, você não passou, irmãos. Você não viveu ainda. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram o que Deus ainda tem para você. Você ainda não viu o que Deus tem para você. Essa noite é uma noite que Deus quer nos dar acesso à mesa da comunhão, restituir a nossa identidade, nos devolver a esperança nas promessas que um dia Ele nos entregou. Irmãos, não fica bravo com Deus. Amém?
Não se chateia com Deus porque algumas coisas não aconteceram na sua jornada. Não faça isso. Apenas aceite o convite dele, senta na mesa com ele e deixa ele restituir, reorganizar a sua história, irmãos. Pode ser que ele vá ressignificar algumas promessas que não eram dele. Talvez ele tenha que ajeitar algumas coisas do seu destino. Talvez ele tenha que apontar alguns caminhos, falando: tá vendo, você estava indo por aqui. Isso era uma forma sincera, era verdade, mas não era isso que eu tinha. Volta, vem por aqui, passa por aqui, senta na mesa comigo, eu vou te revelar, eu vou te devolver, eu vou te restituir, vou te colocar de pé. Deus quer restituir tudo aquilo que foi perdido pelo caminho, irmãos. É como se nessa noite Deus estivesse bradando: onde é que estão os filhos órfãos? Onde é que estão os filhos que foram aleijados pela religiosidade, pela manipulação emocional, pela falsa profecia, pelas falsas promessas? Onde é que estão os filhos e filhas de Deus que um dia ouviram algo que não era de Deus, que foram ou enganados deliberadamente ou foram enganados de uma forma sincera? Onde é que vocês estão? Onde estão aqueles que estão paralisados e desabilitados, que Deus quer habilitar essa noite, irmãos? Onde estão os homens e mulheres que porventura foram desabilitados por conta de um cuidado verdadeiro e sincero, mas que Deus não tinha? Veja que tu és profeta, meu filho. Irmãos, o desejo de Deus não é que você seja escravo. O desejo de Deus não é que você seja um servo. O desejo de Deus sempre foi que você se torne filho. Não é uma falácia, não é um jargão, é uma realidade eterna e celestial. Por isso eu oro para que nenhum filho dessa casa fique aleijado. Amém? Fica de pé comigo, pessoal do louvor, pode subir, eu já vou terminar. Essa noite Deus quer reabilitar você, irmãos. Quer, pastor? Quer. Essa noite Deus quer reposicionar você. Essa noite Deus quer reabilitar você, trazer você de volta para a mesa dele. Eu tenho convicção no meu espírito, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha daqui de cima para a igreja, a gente vê muitas pessoas que não estão aqui. Quem que às vezes olha para o lado, vê que alguém não está aqui e fala: poxa, ele tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem. Não é assim? Eu mesmo como pastor, eu olho aqui de cima às vezes e vejo muitos espaços vazios. Eu falo: pô, cadê fulano? Cadê aquele cara? Poxa, ele tinha que ouvir essa mensagem. Não, irmãos, quem tinha que ouvir essa mensagem sou eu e você que estamos aqui. Deus nos trouxe aqui para nos entregar essa mensagem. E a mensagem é: ei, Deus quer reabilitar você, quer reposicionar você. Deus quer trazer você para a sua mesa de novo. Deus quer que você ande, Deus quer que você caminhe. Deus não quer que você pare, Deus não quer que você desanime. Ei, eu sei que às vezes até a gente fere uns aos outros, homens nos ferem, pessoas nos ferem, mas isso não é motivo para você não sentar na mesa de Deus. Isso não é motivo para você falar: ei, Deus, eu quero levantar de novo, eu quero caminhar de novo. Ei, Deus, eu quero cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim. Ah, Deus, me devolve as suas promessas, eu quero viver todas elas. Todas elas. Sabe o que Davi falou? Devolve para ele todas as terras que eram de Saul. Ah, meu Deus, devolve para ele todas as terras que eram de Saul. Todas. Coloca ele na mesa. Eu não quero ele como servo, eu quero ele como filho. Sabe o que Deus está falando para mim e para você essa noite? Eu não quero você como um servo, eu não quero você como um escravo, porque eu não chamei você para trabalhar para mim. Eu chamei você para ser filho, para se relacionar comigo. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Um chamado a nos entregar a paternidade de Deus, a nos posicionar como filho de Deus. Não se diminua, irmãos. Não se diminua, você sim é filho de Deus. E Deus tem sim um lugar na mesa para você. Ele tem um lugar separado para que você coma num banquete com Ele. Esse é o lugar que Deus tem para você. Por isso eu oro para que nenhum de nós que está aqui essa noite fique aleijado. E eu oro, Senhor, para que se alguém está aqui essa noite com os pés atrofiados, Pai, eu quero declarar em profecia aqui que os pés vão se endireitar, os joelhos vão se fortalecer, o ânimo vai voltar, a esperança vai clamar de novo. Ei, vai levantar, vai andar e vai correr de novo. Eu oro para que ninguém fique prostrado nesse lugar. Ah, Deus nos plantou aqui, irmãos, para que os filhos sejam reabilitados no seu destino. Sabe por que você entrou pelaquela porta ali?
Você não veio ver um amigo não, irmãos. Deus veio reabilitar você. Ah, pastor, eu vim aqui ver um amigo. Hoje eu vim aqui honrar alguém. Hoje eu vim aqui porque eu vi um corte na internet. Ah, não, eu vim aqui porque eu fui convidado. Não, você não veio aqui por isso. Você veio aqui para ser reposicionado em Deus, para ser reabilitado em Deus. Ei, você veio aqui para receber de Deus aquilo que se perdeu no caminho. Eu não sei o que é, mas você sabe o que Deus te entregou, que tem ficado pelo caminho. O que aconteceu que seus pés foram atrofiados. Ei, essa noite Deus vai tocar você, vai levantar você, vai colocar você de pé. Você vai voltar a caminhar. O ministério que Ele te entregou vai voltar a fluir. Sim, Ele vai voltar a colocar você no lugar onde você nunca devia ter saído.